Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meu consagrado. Bom dia pra você, primata, que está aí me ouvindo. Bom dia pra você, elo perdido, que está aí acompanhando esse episódio. Eu tava lendo hoje cedo, cara, sobre um tópico que se chama equilíbrio pontuado, mano. Vou explicar rapidinho o que é o equilíbrio pontuado. É uma teoria, cara, da biologia evolutiva proposta por um cara chamado Stephen Jay Gould e um cara chamado Niles Eldredge lá nos anos 70, mano. O que essa teoria sugere? Ela sugere que a evolução das espécies não ocorre de forma contínua e lenta, como a gente imagina, mas sim em picos rápidos de mudança evolutiva, intercalados por longos períodos de estabilidade ou estase, onde nenhuma ou pouca evolução ocorre, mano. Tá bom, e daí, o que isso tem a ver com os videogames? Bom, claro que enquanto eu tava lendo sobre isso, né, minha cabeça já associou com os videogames. Será que isso acontece com os videogames também? Ou será que os videogames sofrem de uma evolução constante? Bom, eu acho que você diria, e talvez a maioria das pessoas diria, e até mesmo eu diria em algum momento, que os videogames sofrem uma evolução constante, cara. A gente foi dos 8 para os 16 bits, né? Depois 32 bits e tal, e assim por diante, até que os bits se tornaram irrelevantes, né? E hoje nós estamos aí com essas super máquinas aí, 4K e tudo mais, né, cara? Ray Tracing, 60 frames por segundo e tal, blá blá blá. Bom, eu estou aqui para falar sobre os picos evolutivos dos games, cara. Que apesar de eu concordar que a evolução dos videogames ela acontece de uma forma progressiva, gradual e constante, a gente também tem esses picos evolutivos, né, nos videogames, picos evolutivos tecnológicos, eu quero dizer, tá? Não estou falando dos jogos em si, mas da tecnologia dos videogames, mano. E de novo, velho, eu acho que a tecnologia dos videogames é uma das coisas que evoluiu mais rapidamente. É assustador, cara. O quão rápido evoluiu, né? Quanto os videogames evoluíram assim rapidamente. Porque para pensar. Que outros aspectos do entretenimento, que outras partes do entretenimento, né, que a gente tem aí? Por exemplo, a gente tem os livros. Eu gosto bastante de ler. Então, se você parar para pensar, os livros são basicamente os mesmos desde, né, de que eles começaram a ser popularizados lá, né, século XVI e tal. Então estamos falando de séculos aí, onde essa tecnologia evoluiu muito pouco. Qual outra tecnologia nós tivemos depois dos livros que foi ali voltada para o entretenimento? Talvez os quadrinhos, cara. Quadrinhos também, né? Desde a sua criação, sei lá, anos 20, anos 30, evoluíram muito pouco também. Bom, e temos também a música, né, mano? Não podemos esquecer. A música realmente teve saltos grandes, né, cara? Começando lá com gramofones, né? Depois os discos de vinil. Depois a gente teve CDs, né? Fomos pro MP3. Então é uma tecnologia que evoluiu consideravelmente. Com certeza. Que mais, cara? Filmes, muito bem lembrado. Televisão. Bom, também tivemos evolução, mas se você parar para pensar, nem tanto. Por exemplo, eu comentei em um determinado momento aqui que o primeiro filme que eu assisti na minha vida, que eu me lembro, né, que pelo menos que eu me lembre assim, foi no cinema ainda, foi o primeiro Jurassic Park, lá de 93, cara. Então, se você assistir esse filme hoje, o filme do Jurassic Park de 93, um filme de 30 anos de idade, ele ainda é super atual, né? Tipo, falando assim, tecnicamente, os dinossauros são muito bem feitos, né? Os efeitos e tudo, ele ainda é um filme perfeitamente assistível hoje, cara. Então, assim, pegar um blockbuster do comecinho dos anos 90 e um blockbuster hoje, né, do meio da década de 20, 2020 aí, a evolução não é tanta, sabe? Não dá pra falar, nossa, que evolução brutal e tudo mais. Já os videogames, velho, para pensar, né? Lá anos 90, se você pegar a mesma coisa, né? Pegar um filme de 93, então vamos pegar um videogame de 93, o Super Nintendo, por exemplo. Né? Cara, pega qualquer jogo de Super Nintendo, até o mais bonito aí que você consegue pensar e compara com o jogo de hoje.
não dá nem pra você dizer, assim, eu acho que os arqueólogos um dia, quando eles escavarem os nossos restos e acharem um Super Nintendo e acharem um PlayStation 5, eles vão falar, cara, isso aqui não é a mesma tecnologia. Não tem como uma coisa ser evolução da outra, né? De tão distoante que é, mano. Pare pra pensar. E é isso que eu queria conversar com você hoje, velho. Esses picos de avanços tecnológicos que a gente viveu, né? E ainda vive com os videogames, mano. Bom, então vamos ver hoje as revoluções dos games. Primeira revolução, grande revolução ou evolução, se você preferir, dos videogames, na minha opinião, mano, foi quando a gente foi do cartucho pro CD, mano. Velho, se você não viveu a época, é muito difícil explicar como foi essa transformação, porque hoje todo tipo de mídia é agnóstico, né, cara? Não existe mais mídia, você não consegue consumir mais algo físico, tudo por streaming. Mas na época dos cartuchos, né, você tinha o fator físico, né? Primeiro, pra quem já era criança, já conseguia ter um pouco ali de perceber o que estava acontecendo ali no começo dos anos 90, cara. O CD, ele era pintado assim como o futuro da tecnologia. Um salto assim da tecnologia inacreditável e imensurável. Então você ir de uma fita cassete de música ou de um LP, de um disco de vinil, para um CD, cara, que não só era menor, não só o seu som era cristalino, como ele podia conter quantidades exorbitantes de informação. Numa época que a gente estava acostumado a guardar informações em disquetes, né, que além de ser uma mídia horrível, que corrompia seus dados facilmente, a gente estava falando de kbytes de informação. Né? Quando um cartucho de Super Nintendo, ali, que era o videogame que estava no auge no começo dos anos 90, tinha kbytes a 1 mega, alguns jogos maiores 4 mega, e acho que até o maior jogo ali de Super NES, talvez Star Fox, 6 mega, cara. De repente você tem essa mídia nova ali com capacidade de 650 MB de informação, né? Tudo bem que os CDs já vinham lá dos anos 80 e tal, mas realmente começaram a se popularizar mais no começo dos anos 90, né? Então, assim, aquilo, cara, abriu precedentes que a gente não esperava, né? Então, de repente, você conseguiria ter um CD ali, cara, você não precisava mais depender de som MIDI, né? Você poderia ter sons realmente com instrumentos de verdade, gravados por instrumentos de verdade com qualidade de CD mesmo. De repente você não precisava mais ter aquelas vozes sintetizadas do Mega Drive, do Altered Beast, né? E você poderia ter vozes reais mesmo, gravadas assim, qualidade de CD, né, cara? E não só isso, mas de repente você conseguia inserir filmes, né? Cinematics, cara, no seu jogo. Então, enquanto o 3D ainda estava engatinhando ali, né? E iria começar a se popularizar de verdade com o Play 1, você já conseguia demonstrar através de filminhos, de cinematics, né, emoções, expressões dos personagens, movimentos e animações mais complexos, efeitos mais complexos que o 3D poligonal ainda não conseguia demonstrar. E isso fez uma grande diferença. Porque, por exemplo, um exemplo clássico, né, no Super Nintendo e no Nintendinho, a gente teve a clássica franquia do Final Fantasy ali, né, surgiu ali e se popularizou ali ainda. Mas qual foi o Final Fantasy que realmente explodiu a franquia, que trouxe pro ocidente, que realmente ficou conhecido e que até hoje, né, é o mais falado aí? É o 7, cara. E o 7 foi gravado em múltiplos discos no Play 1, né? Então aquilo ali seria impossível em outro sistema, né? No Super Nintendo, por exemplo, ou mesmo no Nintendo 64, que inclusive foi bem criticado, né, quando ele saiu, na época que ele saiu, por ainda depender de cartucho, né? Numa época onde o CD ali já estava barateando a produção e tudo mais, né? Então eu acho que essa foi a primeira revolução / evolução dos videogames, né? Não tem como a gente negar. Então a gente conseguiu ter jogos muito mais longos, mais elaborados, com gráficos mais realistas, né? Muito mais capacidade de armazenamento, né? Então não teve mais volta, né, cara? Depois dos discos, o 64 foi o último sistema ali de cartucho mesmo de mesa que foi lançado e depois o CD dominou, né? Bom, qual foi a segunda evolução que eu vejo, ao meu ver, assim, que foi bem grande na indústria dos videogames, cara? Foi quando a gente foi da baixa resolução para alta resolução. Foi quando a gente foi lá das TVs de tubo para as TVs de plasma, as primeiras TVs de LCD, né? Então a gente foi ali de 240p até quando a gente tinha as últimas TVs de tubo ali 480p de resolução, 480 linhas ali, né? Pra 720, cara, que as primeiras TVs HDs, que não eram nem Full HD ainda, né? Então, assim, eu não sei também se você viveu nessa transição, mas eu vivi, cara.
E eu me lembro claramente, assim, eu comprei uma das últimas TVs de tubo a ser lançadas pela LG. Comprei nas Casas Bahia. Eu me lembro disso, foi em 2009, eu acho. E até um pouco antes, talvez 2008, né? E eu já tinha o meu Xbox 360. E eu jogava o 360 nessa TV 29 polegadas, tela plana de tubo. E eu me lembro que nela, assim, no canto direito dela, assim, na tela, tava escrito Slim. Mano, uma TV de tubo Slim, velho. Assim, ela era 1% menor do que as outras, entendeu? Em vez dela ser aquela caixa de geladeira de 250 quilos, ela era uma caixa de geladeira de 240 quilos, entendeu? Ela era um pouquinho mais fininha, assim. E eu lembro que ela tinha, pasme, cara, ela tinha entrada de cartão USB, pra você poder ver fotos e vídeos na TV, assim. Então, uma TV de tubo onde você podia assistir vídeos pelo pendrive e tal, né? Então, ali eu baixava alguns filminhos, tipo episódio de anime, de Bleach, essas coisas assim. Colocava o pendrive nela e assistia por ela, cara. Hoje, pensando nisso, assim, nossa, que momento louco, né? Que transição doida, assim. E, bom, eu joguei bastante 1360 ali, cara. Né? Joguei muito COD MW1, MW2, joguei o Dead Space nessa TV de tubo também e tal. E beleza, pra mim tava tranquilo, cara. Resident Evil 5, eu joguei nela também. E assim, aí às vezes a gente jogava um jogo cooperativo, como Resident 5, por exemplo, e dividia a tela, né? Uma TV de 29 na época, ela parecia uma... Ela era grande pra gente, porque a gente não tinha outra referência, né? Mas olhando hoje, assim, pra trás, uma TV de 29 polegadas não é nada, né, cara? É uma tela tão pequena assim. E o mais bizarro é que era uma tela quadrada, né? 4x3 ali, uma tela quadradona mesmo. Ou 1x1, nem sei, porque ela realmente era bem quadrada, né? Bom, e aí, quando a gente mudou pra cidade grande, né? A minha mãe comprou a nossa primeira TV de plasma. Eu acho que já comentei em algum episódio com vocês. Que foi uma TV de 50 polegadas de plasma, cara. E eu me lembro que ela era extremamente pesada, porque ela era de vidro na frente. A tela dela tinha um vidro que protegia na frente. Ela era de metal atrás, né? Então, diferentemente de hoje, que a frente ali é um tipo de plástico, atrás é plástico também, ela era de vidro com metal. Uma TV de 50 polegadas ou 55 polegadas era muito grande, cara. Então ela era muito, muito pesada. Pra mover ela assim, cara, era bem difícil. Bem difícil. Tinha que ter um rack também bem parrudo pra aguentar o peso dela, cara. E eu me lembro que ela tinha muitas ventoinhas, vários coolers assim atrás, sei lá, uns 6 coolers pra poder resfriar o plasma, né? Porque o plasma ele ia ficando quente, né? Conforme você usava a TV, quanto mais você usava, ele ia ficando mais e mais quente, assim. E também não dava pra deixar ela ligada há muito tempo no mesmo jogo, porque senão ele queimava a tela, assim, a imagem da tela, ficava aquelas imagens fantasma, sabe? Então, assim, eu me lembro que foi um salto pra mim, cara, absurdo, assim. Foi algo como você viver a sua vida toda com miopia, mas sem saber, sabe? Sem usar óculos. E aí um dia você faz um exame de vista e começa a usar óculos, cara. E você começa a enxergar as coisas nitidamente, assim. Pra mim, aquilo ali foi um negócio que transformou tudo, cara. Transformou tudo, assim. Porque você podia ver detalhes, né? Então, pô, você jogava Gears ou mesmo Resident Evil 5, que era um jogo muito bonito, assim. E eu me lembro que, assim, eu falava, quê? Nossa, quantos detalhes eu perdi. A costura nas roupas, as expressões, assim, as ruguinhas, sabe? Essas coisinhas, coisas pequenas que você não conseguia ler. Agora dava pra ler claramente, assim, né? Então, é como se literalmente tivesse duplicado a quantidade de detalhes na tela, né? De repente. E era o mesmo videogame, mano. Eu jogava com aquele cabinho AV, áudio e vídeo, amarelinho, branquinho e azul no Xbox 360 e de repente eu coloquei um cabo HDMI, cara. Mano, tava jogando em Full HD. Então eu fui ali de 480p, eu fui pra... às vezes é 480i ainda, de resolução menor ainda. E eu fui pra 1080p de linhas de resolução, né? Fui pra Full HD direto. Foi um golpe, assim, cara. Foi um soco, cara. Nossa, que evolução tecnológica monstra, mano. E assim, o mesmo console. Não precisei comprar um console novo, né? Então isso foi pra mim uma das grandes evoluções aí da história dos games, né? Questão tecnológica, mano. Bom, ainda nessa mesma época, né? Nesse mesmo console aí no 360, quem já ouviu lá o episódio 10 sabe, né? Ainda é o meu console favorito. Não só pelo fato de ter sido meu primeiro console HD e tudo, mas ele foi onde eu joguei online pela primeira vez, cara. Parece meio absurdo pensar nisso hoje, né? Mas lá em 2008, ali 2009, né?
não pensava em jogar online, sabe? Ainda mais porque ele era destravado, então a galera me botava medo, né? E o meu era aquele que não tinha nem Wi-Fi ainda, você tinha que plugar ele no cabo, aqueles primeiros modelos de Xbox 360, né? E aí, um dia, como eu já comentei, lá no episódio Cadê Todo Mundo, tinha o Otávio, né, que era esse amigo meu, que era o único amigo que eu tinha aqui em Sorocaba, onde eu moro hoje. E um dia ele tava lá em casa, a gente tava em casa e tal, e aí ele falou assim, cara, vamos tentar conectar o videogame online? Daí eu falei pra ele, mano, a gente tem que pagar a live, não é assim, tem que pagar pra jogar online. Aí ele falou, quanto que é? E a live era bem barata na época, mano, acho que era uns 10 reais por mês, 15 reais por mês, né, era algo assim. E eu falei pra ele, ele falou, mano, eu pago, põe aí. Porque eu não trabalhava ainda na época na loja de games, né, então não tinha grana. E aí ele colocou os dados do cartão dele, a gente não sabia o que tava fazendo, mas deu certo, cara. A gente de repente tava conectado na live, sabe? E velho, eu não consigo te expressar assim o que aquilo mudou, assim, porque o menu do Xbox ele tinha duas abas, sabe? Tipo a aba de jogos e a aba de, sei lá, do teu perfil, assim. Quando você conectava o console na internet, ele abria, mano, umas 10 abas, assim, sabe? O menu do console. Então de repente você via ali os teus amigos, o que eles estavam jogando, né? Tipo, fulano está jogando Call of Duty, sei lá. Aí você podia chamar ele pra jogar, podia mandar mensagem pra galera, podia entrar junto. E nessa época do 360 era muito gostoso porque era a época que a galera conversava pelo microfone, você fazia amigos, e era a época dos avatares, cara. Então você criava o teu avatar, você ganhava roupinha, dependendo da conquista que você desbloqueasse em determinado jogo, você ganhava roupinhas e tal. Então eu lembro que o meu avatar ele era com a roupinha do Halo, depois eu coloquei a roupinha do Call of Duty nele. E era mó gostoso, você vê assim, tipo, nossa, fulano tá com a roupinha não sei de qual jogo agora, assim, sabe? Então era uma coisa bem legal, cara. E aí também tinha a aba de jogos, porque tinha a Xbox Live, né? Onde a gente tinha alguns jogos indie. Foi ali que começou, cara, que tudo começou, essa explosão, né? De jogos indie, que foi outra evolução que o Xbox 360 trouxe. Então, no mesmo console, eu fui da resolução SD para HD, né, para Full HD. Eu fui do offline para o online e eu descobri o mundo dos jogos indie, cara. Foi ali que eu joguei vários títulos indie, né, cara? Foi onde eu me apaixonei ali pelo Limbo pela primeira vez e tal. Então, títulos baratos. Eu lembro quantos jogos eu não comprei por 5, 10 reais, né? Jogos maravilhosos, cara. Castle Crashers, Super Meat Boy. Nossa, cara, muito jogo legal. Jogos antigos de Mega Drive que a Sega soltava, né? E naquela época também, se você fosse um membro da Live Gold, a Microsoft ela te dava jogos, velho. Foi ali que eles começaram aquela época de dar 2 jogos por mês. Do nada. Eu lembro até onde eu estava, assim. Eu estava no shopping, almoçando, e meu amigo me mandou uma mensagem, que provavelmente não era nem por WhatsApp, cara. Me mandou uma mensagem talvez por torpedo, sei lá, e falou: a Microsoft está dando Halo 3 e está dando o Fable 3 de graça. Eu falei, como assim, cara? Que mentira. E aí eu fui em casa, liguei o videogame e realmente estava lá. Estavam dando Halo 3 e o Fable 3. Foi assim que eu conheci Fable, né? Então, o meu fantástico HD de 20 GB, né? Então foi assim que eu percebi que eu poderia baixar jogos, cara, no console, né? Então eu podia baixar esses jogos indie, ou até mesmo jogos mesmo, de verdade, assim, AAA, né? Tudo poderia baixar no meu HD, porque agora os consoles tinham HD também, que é uma outra evolução, né? Essa capacidade de armazenamento que só os computadores tinham. Então o 360 ele trouxe todas essas novidades pra mim. E aí, né, voltando lá na história do Otávio, a gente colocou a live, mano. Qual foi o primeiro jogo que a gente jogou online? MW2, o COD MW2. Eu falei, cara, se banir, baniu, não tem problema. E meu console nunca foi banido, cara. O meu console ele durou, sei lá, 4 anos e ele morreu de 3 RL, mas ele não foi banido. Então, durante, sei lá, 3, 4 anos eu joguei online, jogos piratinhos, assim, à vontade, mano. Nunca tive problema nenhum, assim. Então, a gente jogou muito COD, mano. Muito, muito COD. Ghost Recon Online também. Jogava Gears. Cara, foi uma época muito massa, né? Muito massa mesmo, assim. Então, o 360, dessa geração do 360 PS3, trouxe muito dessas revoluções, assim, cara. Mas e se a gente voltar no tempo, lá na época do Play 1, de novo? Porque o Play 1, ele não foi simplesmente revolucionário porque ele tinha um novo tipo de mídia, porque ele começou a popularizar o CD. Não, cara. Ele também foi popular porque ele popularizou o 3D, jogos 3D. Então, assim, mais uma vez, se você não viveu naquela época, como é que eu posso tentar te explicar isso, mano?
todos os jogos que a gente jogava, com raríssimas exceções, principalmente assim, console, né? Que era mais fraquinho assim na época, porque hoje os consoles são basicamente PCs, né? Mas na época havia essa grande diferença entre um PC, jogos de PC que eu via como jogos mais adultos, mais complexos ali, né? 3D, assim, com jogos de console, que era uma coisa geralmente mais simples, e 2D mesmo pela capacidade ali dos consoles e dos cartuchos, né? De armazenar informação. Então assim, mano, pensa, de uma geração para outra. A gente foi do Metal Gear de Nintendinho ali basicamente pro Metal Gear de Play 1. A gente foi do Super Mario World pro Mario 64, né? Pelo amor de Deus, mano. Só quem jogou o Mario 64 na época pra entender aquilo ali, cara. O controle do 64 analógico foi criado para aquele jogo, velho. Né, você poder virar a câmera 360 graus, olhar pra cima, olhar pra baixo, correr em todas as direções, cara. Aquilo ali era o suficiente pra fazer a gente chorar, assim, cara. Sabe? Então, o que mais próximo que a gente tinha na geração passada de jogos pseudo 3D eram jogos de corrida. Tipo Top Gear e tal. De repente a gente foi pro Gran Turismo, mano. Véi, você tá louco, cara? O bagulho foi surreal. Surreal. Então, essa. Eu acho que em ordem de grandeza, cara. As maiores evoluções que a gente teve foi ir do cartucho pro CD, número 1, assim, sem dúvida. A capacidade criativa que o CD proporcionava era infinitamente maior do que você poderia fazer num cartucho, cara. A segunda evolução foi ir do 2D pro 3D, né? Porque os jogos eram muito limitados, era beat 'em up, plataforma e um RPG talvez isométrico. Agora, cara, você tinha jogos de esporte, de avião, de guerra, primeira pessoa, corrida, nossa, aventura, tudo, cara, que você pudesse imaginar você conseguiria realizar por causa do 3D. Apesar de ser rústico ainda, quem nunca, naquela época do Play 1, olhou uma medalha de honra ali e falou, cara, isso aqui é a coisa mais real, não tem como ficar mais real que isso. Quem nunca jogou um Dino Crisis ali e falou, que isso, cara, nossa, eu não consigo jogar isso, me dá muito medo porque é muito real. Nossa, quem nunca jogou um Silent Hill e falou, o personagem se cansa, cara. Ele precisa parar para recuperar o fôlego. Quando você corre em direção a uma parede, ele para e põe a mão na parede. Que isso, cara, não tem como ficar mais real que isso. Né? Então, essa evolução foi muito grande. E a terceira evolução em ordem de grandeza para mim é ir da resolução baixa pro HD ou pro Full HD, assim, porque a quantidade de detalhes que você pôde incorporar ali, né? E os videogames, cara, você pode até negar, mas desde o começo, os videogames sempre foram essa busca do avanço tecnológico para parecer cada vez mais real, assim. Tudo bem que agora a gente tem, né, jogos de todos os tipos, jogos 8 bits, né, estão ressurgindo, 16 bits, os jogos indie, mas os jogos AAA, cara, sempre foram essa coisa de tipo assim, jogos que tentam parecer realidade, né? Os jogos estão cada vez mais realistas, digamos assim, né, no aspecto técnico, assim. E isso só se você tem uma resolução muito alta, né? Então assim, cara, nem depois desses três momentos evolutivos dos games, cara, eu acho que nada mais se compara. Ah, tudo bem. Depois a gente foi do Full HD pro 4K, pro Ultra HD. Uau, né? Resoluções altíssimas. Mas será que causa tanto impacto quanto ir da TV de tubo pra TV Full HD? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Então, por mais que os videogames nunca tenham parado de evoluir de verdade, né? A gente nunca mais teve esses grandes movimentos, esses picos evolutivos, né? Nos videogames. E, sinceramente, eu acho que a gente nem vai ter. Eu acho que agora a evolução dos videogames, questão de hardware, assim, e software, vai ser aquela evolução mais lenta, né? Mais progressão mais lenta, mais natural, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Fomos do HD, né, do HDD pro SSD, né? Então agora a gente consegue fazer coisas que a geração no passado não conseguia, como por exemplo loadings quase nulos, carregar partes do jogo quase instantaneamente. Né, você ir de um ambiente de floresta para um ambiente espacial em questão de 1 segundo instantaneamente, coisas que um HDD nunca conseguiria fazer, né, um hard drive. Mano. Então assim, ainda existe evolução nos jogos, mas se você pegar o teu Play 4 e o teu Play 5 e mostrar para alguém assim, ó, será que uma pessoa que talvez não jogue tanto, será que ela conseguiria identificar? Ah, a gente foi dos 30 frames por 60 frames por segundo? Né? Então, percebe, as evoluções já não são mais tão grandes quanto eram antigamente, né, mano? Aí se a gente parar pra pensar, qual foi a última grande evolução, assim, dos videogames, não grande, tá? Mas mais recente, assim, eu diria que é a realidade virtual. Porque é uma nova forma, uma forma totalmente diferente de você jogar videogame. Você não precisa sentar, apertar um botão e olhar pra uma tela, né? Você realmente tá ali mexendo teus braços com aquele óculos e tal, né?
E os óculos finalmente estão chegando num ponto onde eles não são um empecilho para você jogar. Porque até recentemente, cara, os óculos de realidade virtual eram aqueles trambolhões com fio, né? Que não se encaixavam direito no rosto, com resoluções baixas. Agora não, eles evoluíram muito também. Porém, ainda é uma coisa muito de nicho, cara. Então não consideraria uma grande evolução, porque não é todo mundo que tem acesso. É um produto caro, são jogos específicos, poucos títulos feitos pro VR, né? E eu não sei, cara, se a galera vai aderir em massa. Eu mesmo não posso jogar VR, porque eu tenho cinetose, que é eu passar mal com determinados tipos de movimento. E o VR me dá muito isso, me dá uma tontura, uma ânsia, um mal-estar quando eu jogo muito, sabe? Então, realmente eu não considero uma grande evolução. Mas era isso, cara, que eu tava pensando hoje, assim, esses grandes saltos evolutivos que os videogames deram, né? E quantas bugigangas, cacarecos e tralhas, né, ao longo dessa história tentaram ser o próximo passo evolutivo e falharam miseravelmente, né, cara? Lembra do Kinect? Lembra que falaram que aquilo ali ia ser o futuro e todo mundo correu atrás de copiar a Nintendo, né? Lembra quando teve sensor de movimento pro Mega Drive lá atrás, Sega Activator, né? Quando a gente tinha a Power Glove, tinha aquele capacete do Nintendinho que você podia dar comandos de voz, Bazooka do Super Nintendo, pistola de luz, né? Então, assim, videogames sempre tentaram levar a tecnologia além de sentar na frente de uma TV e apertar um botão, né? Mas a grande maioria das vezes com pouco sucesso aí, né? E essas coisas ficaram como, esses cacarecos aí ficaram como notas de rodapé, né? Engraçados na história dos videogames. Mas de vez em quando a tecnologia ela realmente dá aquele salto que faz toda a diferença. Qual seria o próximo passo agora de evolução da tecnologia dos games? Será que é IA? Eu já vi umas coisas de IA assim que são sensacionais, cara, nos videogames, velho. Coisas assim, imagina o potencial disso, cara. Um NPC que pode reagir a você naturalmente? Um companion, um companheiro no jogo que vai te ajudando de verdade? Cara, é um mundo infinito de possibilidades, né? Se for usado de uma forma correta, a IA pode ser a próxima grande evolução aí dos videogames. O que você acha? Você concorda? Discorda? Bom, espero que você tenha gostado, que tenha se divertido um pouquinho aí, tenha alegrado o seu dia um pouco, feito a lavação de louça ser um pouco mais prazerosa, que eu tenha te divertido aí enquanto você está fazendo alguma coisa entediante no teu trabalho. E é isso, cara. Fico por aqui. Vejo você no próximo episódio e vamos jogar videogame que é bom demais. Até mais, aqui é o Ninos. Fui!